Graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus, né? Uma quarta-feira um pouco fria, mas estamos aqui. Estamos aí seguindo na série de mensagens baseadas em Deuteronômio. E hoje nós estaremos então falando em Deuteronômio 16, de 1 a 7. Você acompanhe a leitura no seu celular, que eu estarei fazendo agora. As três festas. A Páscoa. Guardem o mês de Abib. Abib é o primeiro mês do calendário judaico. E celebram a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque o mês de Abib, o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem com oferta de Páscoa ao Senhor, seu Deus, um animal do rebanho ou do gado, ou lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês devem comer pão, não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque as pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram do Egito. Durante 7 dias nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Também carne de animal que vocês sacrifiquem à tarde, no primeiro dia, deve ficar até o dia seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, a não ser no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para suas tendas. Durante 7 dias comam pães sem fermento. E no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho neste dia. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem as festas das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor, seu Deus, você, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês. No lugar que o Senhor, seu Deus, escolher, ali irá fazer habitar o seu nome. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram os estatutos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias. Depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar, alegrem-se nesta festa. Você e os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas, em tudo que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa dos pães sem fermento, na festa da semana e nas festas dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Senhor Deus Pai, graças, Senhor, te damos por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Que Teu Santo Espírito possa ter livre acesso aos nossos corações. E que
possa estar colocando aquilo que cada um necessita ouvir nesta noite. É o meu pedido, ó Pai, minha oração, meu agradecimento em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor Gregory, no domingo passado pela manhã, ele pregou, né? Estamos vendo que o povo de Israel está prestes a entrar aí na terra prometida. Deus, por meio de Moisés, os lembra de suas ordenanças. Aí o pastor Gregory falou sobre algumas questões que seriam o ano do perdão das dívidas, lei a favor dos pobres, lei a respeito dos escravos e a lei a respeito dos primogênitos do gado. Deuteronômio 16 fala sobre as festas, que não eram apenas cerimônias, mas momentos de lembrança, comunhão e gratidão, centradas na fidelidade de Deus. O que isso quer dizer? Como o pastor Gregory disse, estas festas não se aplicam a nós. As leis que foram lidas, né, na pregação de domingo também já não se aplicam a nós. Porém, elas guardam conceitos extremamente importantes. Assim como aquelas 4 leis que foram apresentadas no domingo passado, essas 3 cerimônias, essas 3 festas também trazem uma lição muito importante para a minha e para a sua vida. Por isso que elas são válidas até hoje. Porque, embora nós não venhamos festejá-las, mas elas trazem em si um preceito muito importante. Assim como Israel, nós também precisamos de marcos espirituais para lembrar que Deus é o que Ele fez e como devemos responder com obediência e gratidão. Nós temos memória curta, né? É difícil. Às vezes a gente não lembra nem o que almoçou, né? E nós precisamos nos lembrar. A palavra de Deus em Lamentações 3, 21 e 23, a 23 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu e você, nós já passamos por muitas dificuldades. Nós já passamos por muitos embates. E o Senhor nos ajudou. Então nós já sabemos com quem nós caminhamos. Nós já sabemos quem é Deus. E nós não podemos permitir que muitas vezes as vicissitudes da vida, as dificuldades venham apagar, venham tirar esse brilho de quem caminha conosco. Então nós vemos aí que Deuteronômio, né, no trecho, Deus ordena a celebração de 3 festas principais. A Páscoa, no verso de 1 a 8, Festa das Semanas ou Pentecostes, de 9 a 12, Tabernáculos ou das Cabanas, de 13 a 15. Cada um representa um aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo. Primeira, libertação. Segunda, provisão. E a terceira, habitação. Nós vamos explorar um pouquinho cada uma delas. Porém, quando a gente fala em festa, a gente fala em alegria. Ninguém faz festa em um velório. Então, quando a gente fala de festa, festa é alegria, é comemoração. Se nós formos contar na Bíblia, ali as variações que aparecem da palavra alegria, nós vamos encontrar o seguinte resultado. Eu fiz na Almeida revisada e atualizada, dependendo da versão que a gente usar, muda um pouquinho. Palavra alegria aparece cerca de 200 vezes. Alegrar, alegrai-vos. Alegre-se, aparece 150 vezes. Alegrar-se cerca de 70 vezes. Ou seja, nós temos aproximadamente, entre essas variações, de 400 a 450 ocorrências. Se nós formos contar festas, né, no Antigo e no Novo Testamento, nós temos festas religiosas institucionais, em Levítico, Número, Deuteronômio, nós temos basicamente 7 principais. Comemorativas, temos o Purim, o Hanukkah, que seriam 2. E outras celebrações, como casamento, inauguração, vitória, colheita, nós temos aí uma menção de quase 100. Então a gente percebe que nós temos um Deus festeiro.
Aquele Deus que está conosco é um Deus de alegria, é um Deus de vitória. E aí nós então entramos no nosso texto, né? E tem mais um detalhe. Claro, a lista dos frutos do Espírito, Gálatas 22, 23, o apóstolo Paulo elenca ali 9 características, características, né, que resultam e devem ser aí os frutos nossos. E ele diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alegria, contentamento profundo que vem de Deus independente das circunstâncias. Não que um seja mais importante que outro, mas olha que interessante, a alegria vem em segundo lugar. E aí, nós vemos Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, exultem todos vós que sois retos de coração. Neemias 8, 10. Alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Salmo 102. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A palavra, a Bíblia, nesse trecho, com essas festas, nos chama a atenção nesse sentido, de alegria. Nós temos sido alegres, nós estamos vivendo aí num mundo bastante complicado, né? Um mundo tóxico, azedo, né? As pessoas são ácidas, um mundo onde falta alegria. E aí algumas perguntas, antes de nós iniciarmos efetivamente nas festas, eu quero fazer para você. A alegria que você sente, ela depende mais das circunstâncias ou da sua comunhão com Deus? Você tem experimentado a alegria do Senhor mesmo em meio às lutas? Quem tem alimentado sua alegria, o mundo ou a presença de Deus? Você se lembra da última vez que se alegrou apenas por saber que Deus o ama? A alegria que você vive é fruto do Espírito Santo ou fruto de momentos passageiros? Como a sua fé tem influenciado sua maneira de viver com alegria? Você consegue se alegrar pelo que Deus já fez, mesmo quando ainda não vê o que espera? E por último, se a alegria é um fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, o que isto revela sobre a minha vida e a sua vida espiritual hoje? Nós temos desenvolvido, nós temos procurado desenvolver a alegria, nós temos buscado ao Senhor. Você tem orado pedindo a Deus para que desenvolva os frutos do Espírito Santo na vida? Todos. Isso é importante, isso é um alerta. Nós temos que ter esse diferencial, sermos alegres mesmo dentro das dificuldades. Temos que buscar. E aí nós entramos então no primeiro tópico, versículo de 1 a 8. Páscoa, a celebração da libertação de Deus. Deus liberta o povo. A Páscoa lembra a libertação do povo do Egito. Deus ordena que celebrem a saída com pão sem fermento, e o cordeiro sacrificado, símbolo de prece e pureza. Lembra lá na Bíblia que ele fala, vocês vão comer a Páscoa vestidos de sandália, né, com um cajado na mão. Né, até usei esse texto numa das mensagens, colocando que nós estamos neste mundo de passagem. Nós temos que estar preparados, nós não somos daqui. O povo do Egito estava indo para um lugar melhor, para Canaã, e nós também estamos indo para Canaã celestial, nós não pertencemos a este mundo. Então, assim como o Egito, o povo estava saindo do Egito
para uma cidade melhor, nós também estamos indo para o céu. Nós não pertencemos a este lugar. E qual é a aplicação prática? Devemos lembrar constantemente que Deus nos libertou do pecado. É muito interessante, estive com a Raquel na terça-feira, na Cristolândia, né? Estivemos ali levando as doações que os irmãos têm dado, estivemos lá participando com eles, a igreja esteve presente, é o que o pastor Neto sempre fala, missões ela é feita por todos nós, né? Onde nós estamos levando a PIB. E aí é interessante, né, que a gente trabalhou bastante esse tema do perdão. Né? Quantas vezes nós pensamos realmente no perdão que o Senhor nos dá, ou muitas vezes nós permitimos que o mundo nos engane. Né? Não, Roberto, você só vacila nesse ponto, você é um pecador, Deus não vai te usar, fica quieto aí, deixa quieto. Né? E a gente precisa se apropriar e crer que se verdadeiramente nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de nos perdoar. Então nós temos que tomar posse que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. E nós precisamos entender que Cristo, ele não vai vencer o mal. A luta contra o diabo e Satanás, isso não existe. Satanás já está vencido por Cristo Jesus na cruz. Ele então vai ser julgado e preso ao final do tempo que o Senhor determinar, mas já está determinado. Não existe a possibilidade de mudança. Então nós temos que crer que assim como a Páscoa celebrou ali a saída do povo do Egito, nós temos que crer que o pecado de Jesus Cristo nos liberta por meio do Cordeiro verdadeiro que é Jesus Cristo. Nós vemos em 1 Coríntios 5:7, não joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Você tem vivido a liberdade ou voltou ao Egito com os antigos hábitos? Como é que a gente tem tratado a nossa vida espiritual? Quando nós nos convertemos, nós temos o amor, né? Aquele primeiro amor, aquele primeiro contato, nós queremos falar para Jesus, aí vem as dificuldades, vem as questões, as posições sociais, e aí vem a questão. Como é que nós temos feito? Nós temos nos conformado a esse mundo, vivendo aos velhos hábitos, com antigo fermento, ou temos mudado? Celebre sua nova vida com santidade, deixando o velho fermento. Que realmente esse possa ser o nosso foco. E qual é o desafio dessa festa? Faça da cruz de Cristo diariamente um ponto de partida. Que nós possamos todos os dias lembrar e relembrar que Cristo Jesus morreu por mim e por você. Esse é motivo suficiente para nós darmos graça ao Senhor e passarmos o dia, porque nós temos a libertação dos nossos pecados, das nossas dificuldades em Cristo Jesus. Claro, as dificuldades elas vêm, nós estamos num corpo pecaminoso, num mundo de pecado. E o Espírito que está entre nós, e dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, ele luta durante o dia todo com essa questão. Mas que nós possamos nos lembrar. Então a Páscoa nos lembra da libertação. O povo foi liberto do Egito. E eu e você também fomos libertos do pecado. Então hoje nós podemos dar glórias e graças ao Senhor pela morte de Jesus Cristo, que nos trouxe então a libertação. Outra festa, segunda, a celebração da provisão, celebração e a provisão de Deus, que está lá nos versos do 9 a 12. 7 semanas após a colheita, o povo apresentará uma oferta voluntária conforme a bênção de Deus. Era um reconhecimento da provisão divina. Qual é a aplicação para essa festa? Tudo o que temos vem de Deus. Seu emprego, seus dons, tudo aquilo que você tem, o seu carro, a sua casa, pertence ao Senhor. Vem de Deus, é bênção do Senhor. Nós temos reconhecido isso com ações práticas? Ou nós temos ficado só na teoria? Será que realmente nós temos ofertado, temos participado, temos ajudado? E é interessante que o pastor Gregory também, na mensagem dele, colocou que generosidade não é uma opção.
nós sermos generosos. Lembra que ele falou, que até ele comentou, brincou, falou que a Natália era mais generoso que ele tinha que trabalhar essa questão. Nós temos que ver isso. Na realidade, nós temos sido generosos, é uma expressão de fé e gratidão, a generosidade. Aprender a dar com alegria, não por obrigação. E nós temos que entender que generosidade não é só dinheiro. É seu tempo, seu recurso, um ouvido grato e voluntário para ouvir alguém, um abraço apertado, uma palavra, um sorriso. Nós temos generosos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso tudo é semente no reino. Terceira festa. Festa dos tabernáculos. Celebra o quê? A presença de Deus. A festa recordava o tempo em que viviam em tendas no deserto. Mas Deus habitava com eles. Agora na terra prometida deviam se alegrar por sua fidelidade. Como eu disse no início, nós já caminhamos com o nosso Deus. Muitas vezes nós definhamos a nossa fé, nós não acreditamos, nós ficamos fracos, mas nós sabemos com quem estamos caminhando. É importante nós estarmos sempre relembrando isso. E qual a ação prática desta festa? Mesmo em tempos difíceis, Deus sempre esteve presente com o povo. E o mesmo acontece comigo e com você. Mesmo nas dificuldades, o Senhor sempre está conosco. Celebre não só as bênçãos, mas que Deus realmente caminha com você. Essa é a certeza que nós temos. Independente de onde nós estivermos, o Senhor está caminhando conosco. Crie um tempo intencional de adoração e gratidão. É interessante, né? A gente pede bastante, a gente ora, né? E aí fica um desafio de nós, num período do nosso dia, separarmos para fazermos orações só de gratidão. Agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará. Agradecer por aquilo que Ele não deu também, porque nós não sabemos escolher aquilo que nós queremos ou precisamos, mas Deus sabe. E muitas vezes nós pedimos e pedimos errado, né? Então, mesmo nas tribulações, a sua cabana pode ser pequena, mas o Deus que habita nela é grande. Creia nisso. Aquele que está contigo é maior. E Ele pode dirigir e orientar a sua vida. Nós temos um aspecto aí interessante que, nessas 3 festas, todos devem participar, sem exceção. Não dá para ficar sem participar. Todos, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, deviam se apresentar diante do Senhor e oferecer segundo a sua capacidade. O ato de dar com generosidade, não está vinculado a valor. Está vinculado àquilo que o seu coração propõe. A gente vê quando a oferta no templo da viúva, lembra aquela passagem? A viúva deu apenas algumas moedinhas, mas ela, na realidade, deu muito, porque ela ofertou, na realidade, o que ela tinha de coração. Então, nós devemos colocar sempre perante o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem comigo que eu preciso usar em prol do meu próximo? Lembra, a gente está falando bastante nessa questão. De próximo, quem é o próximo perto de você. Nós temos que estar atentos. E aí, qual é a ação prática? A adoração não é opcional. Ali no símbolo da nossa igreja consta a adoração. É uma das missões minha e sua como cristão, adorar. Nós temos que adorar, faz parte da nossa vida. Não é opcional. E Deus espera a participação de todos. Cada um de nós tem algo a entregar. Você tem participado efetivamente da vida da igreja com fé, participando, crendo que Deus é Senhor e direciona todas as ações? O que você tem oferecido ao Senhor, o seu melhor ou sobras? E lembre-se, quando eu falo de ofertar, não é só dinheiro. O fato, por exemplo, de nós estarmos aqui, nessa noite fria, nós estamos adorando e estamos ofertando o nosso louvor ao Senhor. Então, isto é gratidão, isto é bom, o Senhor se alegra.
Não se compare com os outros. Nós temos que ter... Paulo fala da caminhada ali, né? Que alguns ele elenca como uma corrida, né? Por exemplo, eu nunca corri, eu estou quase 20 anos sedentário. Eu vou na São Silvestre com o irmão Francisco, que é um fundista de 42 quilômetros há 15 anos. E a gente vai correr junto. Mas como é que se fala isso de correr junto? É o que Paulo fala, né? Nós estamos numa corrida. Ele vai correr contra o tempo dele, eu contra o meu, porém estamos caminhando juntos. É isso o Evangelho. Cada um está num nível de santificação. Lembra? Nós temos a salvação, somos selados pelo Espírito Santo e nós temos uma caminhada de santificação que termina quando nós formos chamados por Cristo. E qual é a função? O irmão Francisco vai reduzir a caminhada dele, ele vai falar, Roberto, vamos, não desanima não, vamos. E é isso, é o cristianismo, nós estamos juntos, porém separados. Cada um na sua corrida, mas nos ajudando uns aos outros. O importante é entregar o coração inteiro. É isso que o Senhor espera. Não o meu bem, o seu bem, aquilo que você possa dar, mas principalmente que nós nos entreguemos. Que se nós nos entregarmos, Ele terá tudo que é nosso. E aí nós vemos, para terminar, um chamado à celebração sincera. Deus deseja que vivamos vidas marcadas por memória, gratidão, adoração e generosidade. Não se trata apenas de festas, mas de vida com Deus no centro. A alegria por alegria não leva a nada, se não tivermos Cristo Jesus centrado em nossas vidas. Lembre-se, o que Deus já fez por você. Trazer à memória o que essas festas fazem, relembrar o que aconteceu. É importante que nós venhamos sempre pensar tudo aquilo, quando vier uma dificuldade, fala, não. O Senhor já veio em meu auxílio, Ele virá. Com o sim ou com o não, mas Ele virá. E é importante que nós estejamos prontos e preparados e clamemos ao Senhor para isso. Agradeça a provisão e compartilhe com alegria. Reconheça a presença de Deus mesmo no deserto. Muitas vezes nós não entendemos algum momento que nós estamos passando em nossa vida, mas é importante nós compreendermos que muitas vezes o remédio é amargo. E muitas vezes nós somos curados ou muitas vezes nós somos remédios. Muitas vezes na nossa família a gente pode estar passando por dificuldade porque nós precisamos ser remédio para alguém que está ao nosso lado. E o Senhor espera isso de mim e de você, como servo. Participe ativamente da vida com Deus e em comunidade. Então, como nós vimos, essas festas, elas não fazem parte mais do nosso tempo, mas a gente consegue aprender realmente lições de libertação, provisão e habitação. Que o Senhor abençoe sua vida e que você possa realmente ter um coração grato, pronto e preparado e com alegria, que nós possamos sorrir mais, não dar risada, sorrir. Quem ri, ri de alguma coisa, pode ser uma piada, mas quem dá risada, quem sorri, sorri por um motivo. E o nosso motivo é Cristo Jesus. Independente do que aconteça nessa terra, nós estaremos com Cristo Jesus para sempre. Essa tem que ser a minha alegria, o meu alvo e o seu alvo. Que o Senhor te abençoe.